Conselho de Segurança. Attention le véhicule! Attention les gars! Attention! Attention! Attention, c'est pas bon! Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da sábado. Esta semana vamos olhar para a onda de distúrbios que assolou a França em reação à morte de Nahel Merzouk, alvejado a tiro pela polícia nos arredores de Paris durante uma operação stop. Foram várias noites de motins, com mais de 5 mil carros incendiados, lojas, escolas e casas de autarcas destruídas e pilhadas e 250 esquadras de polícia atacadas um pouco por toda a França. Mas o rastro de destruição pode ser mais fácil de ultrapassar do que o trabalho necessário para enfrentar os problemas políticos e sociais franceses. É um pouco de tudo isto que vamos falar com o professor de Relações Internacionais Vasco Arrato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Esta reação aos motins mostrou também aqui a polarização política que existe. À esquerda houve as críticas da violência policial e da exclusão das comunidades, à direita elogios ao trabalho da polícia e da responsabilização das comunidades pela sua própria exclusão. É difícil chegar a consensos sobre isto? É, claramente. Aliás, este fenómeno não é exclusivo da França. Em vários países europeus, a Suécia e outros, isto também tem acontecido muito nos últimos tempos. Eu sobre este tema, queria começar por dizer uma coisa, que é o seguinte. Eu vi o vídeo, provavelmente muitas das pessoas que nos estão a ouvir também viram um vídeo na internet. E há um pouco hoje esta ideia de que basta ver o vídeo para saber o que é que aconteceu. Tivemos um caso semelhante há uns anos atrás nos Estados Unidos, não é? E acontece frequentemente que as pessoas, a propósito dos motins no Capitólio, as pessoas dizem: mas eu vi. O vídeo... os vídeos que temos acesso muitas vezes não demonstram o que verdadeiramente aconteceu, quer dizer, demonstram eventualmente uma parte daquilo que aconteceu. O que nós vimos no vídeo foi um rapaz de 17 anos, portanto, não tem idade para conduzir, a conduzir ou separado pela polícia no Mercedes, portanto, e um rapaz que já tinha algumas, digamos, relações com a polícia, e há palavras que entre a polícia e o jovem que nós não conseguimos ouvir, e havia três, incluindo o tal Nahel, havia 3 pessoas dentro do carro, não sabemos se tinham armas, se não tinham armas, não sabemos nada. Aliás, uma das pessoas fugiu. Portanto, isto para dizer que esta narrativa muito simplista, coitadinho, foi morto a tiro por uma polícia brutal, etc, etc, quer dizer, não, pode ser assim, mas nós não sabemos. Portanto, isto era a primeira observação. Agora, mais substancialmente, eu acho que aqui o problema também foi a forma como as autoridades lidaram com este assunto e, sobretudo, Macron, que já nos habituou a este comportamento. Quer dizer, no segundo dia vai um concerto do Elton John, depois culpa a polícia, depois culpa as famílias. Aliás, nessa parte eu até estou de acordo quando ele diz que cabe aos pais manterem os filhos em casa, mas é uma resposta, ou são várias respostas que são dadas pelas autoridades sem qualquer nexo de coerência. E, portanto, o que eu acho em relação a tudo isto é que há um problema muito sério de autoridade em toda a Europa, quer dizer, nas democracias europeias. Aliás, o problema da autoridade verifica-se logo quando a polícia exige que o miúdo pare e ele arranca, não é? Isso é já em si uma expressão de
Não é um fenómeno novo, já falta desde de os anos 80, autoridade. que este fenómeno da Não, eu violência sei, policial também eu sei. existe nas comunidades, sobretudo nas comunidades mais pobres de França. Eu sei. E depois há sempre a mesma conversa das minorias, disto, aquilo. Quer dizer, vamos lá ver, as pessoas têm que começar a ser responsabilizadas por aquilo que fazem, independentemente das causas. Eu admito que haja violência policial, aliás, porque em partes de França o Estado já não existe. Portanto, há violência. Pois há, porque nestes territórios perdidos, não é? Muitas vezes, e mais uma vez, não é só França, e muitas vezes são os gangues que controlam aqueles territórios e, portanto, quer dizer, há violência policial, com certeza, e há violência dos criminosos e uma série de coisas. Portanto, o que eu acho é que esta conversa toda em volta do racismo estrutural, tudo isto, às vezes é um pretexto, não é, para não enfrentar os problemas. E há aqui problemas que são muito simples, são problemas de criminalidade, e o Estado tem de dar uma resposta séria, musculada a estas coisas, porque cada vez que há uma tragédia desta natureza, e a morte de um miúdo de 17 anos é obviamente uma tragédia, mas cada vez que há uma situação destas, quer dizer, as pessoas não podem incendiar lojas, incendiar escolas, equipamentos sociais. O Estado simplesmente não pode aceitar isto. E tem de... Uma das poucas pessoas com aparente bom senso foi a avó do rapaz que foi, mas a mãe não teve bom senso. A mãe andou à frente das... pararem. Mas quem capitaliza com isto vai ser a extrema-direita de Marine Le Pen, por exemplo? Não necessariamente, mas para começar, isto é um problema estrutural francês. Isto é um problema de fracasso de integração das sucessivas gerações de imigrantes, mas imigrantes oriundos da África subsaariana e imigrantes oriundos do Magreb. Estes fenómenos são recorrentes em França, são sempre inesperados, são precipitados por acontecimentos, incidentes triviais daquilo que é a pequena criminalidade ou a ação de gangues. Foi assim em 2005, uma ação policial que levou à fuga de um bando de jovens, 2 acabaram numa subestação elétrica e morreram eletrocutados por acidente. Desta vez, um jovem que ainda não tinha cadastro, mas que já tinha sido detido 15 vezes, interpelado 15 vezes pela polícia por crimes e infrações. Marine Le Pen está a propor justamente um endurecimento das medidas, incluindo a redução da idade da responsabilidade criminal para os 16 anos. A única coisa que até agora Macron disse com bom senso foi que não vamos discutir isto a quente, vamos deixar esfriar um pouco a situação. Foi a única coisa. E há muitas propostas que estão a surgir a quente, mas que também são recorrentes em relação a esta situação. Porque a situação é esta. A França tem uma tradição interna de grande violência em relação a comunidades imigrantes, marcada muito por aquilo que foi a guerra na Argélia, as ações de terrorismo do Estado francês na Argélia e de terrorismo por parte dos militantes nacionalistas argelinos na própria França metropolitana, incluindo a França metropolitana, é o Hexágono, mais a Córsega. E essa situação veio depois a tornar-se ainda bastante mais grave quando começou a grande migração para a França de trabalhadores dos países mais pobres do sul da Europa e do sudeste da Europa. É preciso ver que estas comunidades tiveram diversos tipos de integração. Aquelas que culturalmente estavam mais próximas daquilo que é a cultura francesa, como foi o caso de portugueses, de espanhóis e de italianos, conseguiram à segunda e à terceira geração uma integração sem problemas, sem fissuras de maior na sociedade francesa. As comunidades magrebinas, as comunidades da África subsaariana, as que são oriundas de Antilhas, do Índico, de províncias do ultramar, como a Reunião, essas não. Essas tiveram sempre uma dificuldade muitíssimo maior de integração. E é geralmente a partir delas, e estas comunidades agruparam-se sobretudo nas chamadas cité, naquilo que nós chamamos os arrabaldes, os subúrbios das grandes cidades, e em zonas muito pobres,
de grandes cidades, como é o caso da segunda maior cidade francesa, Marselha, por definição muito violenta e com tradicionais redes de crime que têm dezenas e dezenas de anos. Ainda recentemente vimos confrontos muito graves, envolvendo, na altura eram imigrantes chechenos. Sim. Depois há um racismo permanente, de parte a parte, na sociedade francesa. Estas comunidades com grandes dificuldades de integração, com níveis de educação mais baixos, níveis de rendimento mais baixos, são cerca de 5,5 milhões de pessoas que estão concentradas naquilo que são os bairros prioritários de intervenção urbana, tal como são definidos pelo Estado francês e pelos sucessivos governos. Estes planos de que chamam lá, chamamos nós cá em tradução, melhor dizendo, requalificação urbana, de um ponto de vista material, de um ponto de vista físico, têm funcionado. Eles custam quase à volta de, foram cerca de 60 mil milhões de euros canalizados desde o início deste século, desde o ano 2000, segundo os dados oficiais franceses. Mas a segregação e a autossegregação reproduz-se nestes bairros, num fenómeno que cá também acontece, e um pouco por todo lado, que é este. Se uma pessoa está identificada com aquele bairro como o seu local de residência, a sua dificuldade de obter emprego é sempre muito maior. Portanto, as pessoas que conseguem, de algum modo, por esforço próprio ou por outro motivo qualquer, subir um bocado no escalão social, a primeira coisa que fazem é abandonar o bairro. Os outros ficam lá reproduzindo aquela cultura. Essas razões que estavas a indicar, dessa falta de integração das comunidades magrebinas, está a ser aproveitada por vários líderes de extrema-direita, e isso parece dar-lhes razão. Por exemplo, Viktor Orbán, na Hungria, já se referiu a estas cenas vistas em França como uma prova do fracasso do multiculturalismo e uma justificação para impedir um pacto europeu para a migração. A Itália, Salvini, disse mesmo que os motivos eram provocados por anos de laxismo em relação à radicalização islâmica nos subúrbios dominados pela criminalidade. Parte disso é verdade. Parte disso é obviamente verdade. Quer dizer, quando se diz que não houve a integração destas comunidades, eu acho que se está a admitir isso. Agora, mais uma vez, este problema não é exclusivo de França. Acontece o mesmo tipo de coisa, com o mesmo tipo de comunidades. Acontece em Bruxelas, acontece na Suécia, acontece em vários países. E a resposta da Comissão Europeia para isto é obrigar os Estados a pagarem 20 mil euros por cada refugiado que não aceitam. Agora, vamos lá ver, há um problema sério na Europa. Vasco, desculpa, mas aqui há uma grande diferença. É que nós estamos a falar de migrações e refugiados. Aqui em França o problema é gravíssimo, porque nós estamos a falar de cidadãos franceses. Trata-se de segundas e terceiras gerações. E eles são cidadãos franceses. João, se são cidadãos franceses é porque estão em França há muito tempo, muitos deles são segunda e terceira geração. O que muitos governos europeus estão a dizer é que não querem criar o mesmo caldo de cultura. Sim, mas as duas situações são diferentes. Não podemos, de maneira nenhuma, equiparar. Não, mas tudo bem. Quer dizer, a situação na Suécia é mais recente e, portanto, o que eu acho que a posição de países como a Hungria e a Polónia estão a dizer é que não queremos criar este caldo de cultura. Isso é outra questão. O que me parece perfeitamente legítimo, o que me parece menos legítimo é a forma como a Comissão Europeia não quer ver o problema. Quer dizer, e o problema, quer dizer, o paradoxo é este, é que de facto a Europa precisa de pessoas com as tendências todas que nós conhecemos. A Europa tem de facto de ter mais pessoas e, portanto, a questão que se coloca é onde é que se vai buscar essas pessoas. Essa questão, essa discussão parece-me que ninguém quer ter, porque por causa do politicamente correto e da xenofobia, estas coisas todas. Agora, há aqui um problema, como o João diz, com comunidades específicas em França. França também teve um império na Ásia, na Indochina, e não há problemas com os vietnamitas, com as pessoas que vieram do Laos, com as pessoas que vieram do Camboja. Portanto, há aqui um problema específico de uma comunidade. E porquê? Quer dizer, as razões, há muitas razões que são invocadas, mas
o ponto aqui que eu queria salientar mais do que acho que o João fez uma boa exposição, quer dizer, o problema aqui é, ok, nós andamos a ouvir esta conversa toda das causas dos bairros, isto tudo, há 20 ou 30 anos que eu ouço isto, não é? Portanto, o que é que se faz? E porquê é que as coisas não têm corrido bem? Mas isso não nos deve de impedir que se faça qualquer coisa no sentido de proteger a comunidade. Quer dizer, mesmo que isto seja tudo verdade, que há racismo, que há ciclos de violência e de pobreza, etc., quer dizer, o resto do país não tem a culpa. E, portanto, é absolutamente inaceitável que haja coisas destas que acontecem periodicamente em França e noutros países. E, portanto, eu acho que nisto Marine Le Pen tem razão. Quer dizer, é de facto de endurecer as penas e não permitir que crianças de 16, 17 anos não sejam efetivamente castigados. Porque, mais uma vez, quer dizer, eu pergunto-me porque é que este rapaz não parou, tinha uma arma apontada, porque é que ele saiu, quer dizer, carregou no acelerador, porque é que ele está com 17 anos, não é, ao volante do Mercedes. Amarelo, alta gama e alugado. Mas faz só uma coisa. Há uma coisa, eu queria só acrescentar uma coisa. Eu acho que as pessoas normais interrogam-se sobre isto. Sobretudo de cidadãos franceses, nascidos em França, segunda, terceira geração. Os líderes franceses invocam também muitas vezes os valores republicanos do Estado, mas parece que existe segmentos inteiros da população que não se importam com esses valores. Não respeitam esses valores. Não se respeitam esses valores, não se identificam com esses valores. Têm subculturas completamente autónomas e há aqui o efeito de bando. Os dados da polícia aqui, em que creio que nos podemos fiar, indicam que 60% dos detidos durante a semana praticamente de violência eram menores de 17 anos. Não tinham cadastro policial. E que 30%, provavelmente estes números vão ser revistos em alta, tinha menos de 17 anos. Ou seja, aqui funcionou o fenómeno de bando. Mas depois temos aqueles dados do chamado racismo estrutural francês, que vão no sentido que o Vasco diz, são os dados da provedoria, a provedoria francesa. A França tem logo um problema à partida um pouco semelhante ao nosso. As estatísticas oficiais não permitem a discriminação por religião, por identificação étnica ou rássica, e isso, portanto, leva a que os dados sejam obtidos de forma oficiosa e indireta. Mas os dados que existem de uma entidade que é respeitada em França, que é o equivalente da nossa provedoria do provedor de justiça, que aliás desempenha um notável trabalho em Portugal e que é escassamente ouvida, indicam que naquelas pessoas que se autodefinem, autoidentificam como não brancos, mas como negros ou como magrebinos, o nível de detenções que é realizado pelas forças policiais supera largamente aquilo que corresponde aos outros que se identificam como brancos ou asiáticos. Se calhar cometem mais crimes. Também, obviamente, as incidências de crime aí faltam as estatísticas. Não é necessariamente racismo, não é? São as comunidades onde os índices de criminalidade, sobretudo criminalidade de rua, são maiores. Claro. A comunidade de colarinho branco, essa é essencialmente branca e comete outro tipo de crime, essencialmente de ordem financeira. Mas este problema em França é um problema que, como em muitos países herdeiros de impérios coloniais, mas como os franceses tinham uma política que, desde o final do século XIX, diziam que era uma política de civilizacionar o indígena, o preto, o vietnamita, o felá miserável de Marrocos ou de Tunísia. O resultado foi que essa integração falhou. Esses valores republicanos não são aceitos. E
houve uma perplexidade sobre como reagir a estes motins, porque estes motins são motins de bando. Aliás, as imagens que se vêem são perfeitamente claras. São muito semelhantes àqueles que aconteceram em 2005 e que obrigaram à imposição do estado de emergência. Macron disse que eles também foram potenciados hoje em dia pelos TikToks e pelos Snapchats. E apresenta propostas, apesar de ter pedido para se pensar a frio, apresentou logo uma ideia que já está a gerar polémica, que é de que em situações de emergência há a possibilidade de cortar o acesso a redes sociais. E o papel das redes sociais foi fundamental na mobilização das camadas jovens. Ao contrário, em 2005 isso não era possível. Nos primeiros grandes movimentos e das primeiras grandes contestações e violências contra a polícia que ocorreram logo a partir dos anos 70, isso não acontecia. Agora temos isto, temos uma potencialização feita através das redes sociais. O vídeo do incidente com a polícia foi imediatamente divulgado e isto obrigou as autoridades a terem uma reação completamente diferente daquela que tiveram em 2005. Em 2005, com o governo de direito, em que o presidente Jacques Chirac tinha um primeiro-ministro que estava à guerra com o ministro do Interior, o ministro do Interior era Sarkozy, optou-se por uma linha dura, a apoiar de toda a maneira possível a polícia. Agora, pelo contrário, não só se houve um apelo à calma, houve o reconhecimento pelo próprio Presidente da República e pela chefe do governo de que havia algo de errado com aquela ação policial, de uma forma, aliás, muito duvidosa do ponto de vista legal. O polícia envolvido, um homem de 38 anos, membro da Brigada de Trânsito e com várias condecorações por serviço, foi detido 2 dias depois e está ainda hoje, nesta sexta-feira, em prisão preventiva, e a reação não é fácil de assumir politicamente, tirando alguns indivíduos de extrema-direita, incluindo um deputado que na primeira noite se deslocou a Nanterre e também foi agredido pelos manifestantes. Mas politicamente, e é mesmo uma última pergunta, esta crise é comparável às outras que Macron enfrentou, como as dos coletes amarelos e da reforma das pensões? Não. Quer dizer, houve também violência nessas manifestações, mas essas manifestações tinham que ver, o alvo dessas manifestações eram problemas de policy, de política concreta. Isto aqui é uma rejeição da República, do Ocidente, da democracia, o que lhe queiram chamar. Portanto, se num caso as manifestações são direcionadas contra uma política ou um conjunto de políticas que não gostamos, noutro caso é dirigido contra tudo, não é? Contra a própria existência de França. Eu acho, ainda que é isto que o João disse, quer dizer, eu acho que há um problema e porventura uma tentação dos políticos que é agora culpar o polícia. Mais uma vez, a gente não sabe o que é que aconteceu. A gente não sabe se o polícia não temia pela sua vida. Havia 3 pessoas dentro daquele carro, não sabemos se havia armas dentro daquele carro, há muita coisa que a gente não sabe. Não, portanto, não havia armas nem drogas, isso foi a informação da polícia. A investigação ainda não está concluída. Não, a polícia informou imediatamente que não havia nem armas nem drogas. Um deles fugiu. Que se entregou passado 3 dias, pronto, mas a polícia manteve sempre essa informação. Sim, está bem, mas ok, não havia, mas a percepção... É um pouco irrelevante, digamos. Não é irrelevante, porque a percepção, isso agora pode ser uma conclusão, mas a percepção do agente no momento poderia não ter sido exatamente, pode ser esse, outra coisa qualquer diferente. Aqui, a única coisa que eu acho é que é muito fácil agora culpabilizar a polícia e não se deve fazer porque nós efetivamente não sabemos o que aconteceu, vamos esperar pela investigação, quer dizer, só por ser polícia o homem também tem direito não é, ao seu dia de julgamento em tribunal, se for esse o caso, não tem mais direitos do que os outros cidadãos, mas também não tem menos, não é? Mas porquê é que isto da polícia é muito importante? É muito importante porque, se vocês se recordam, alguns dos comunicados que saíram das associações policiais são muito complicadas, não é? Porque a polícia, um dos sindicatos policial falava numa guerra civil e ter de dar cabo dos vermes, uma coisa assim do género. Sim, mas há uma diferença entre a polícia e a gendarmerie em França, um pouco semelhante à nossa entre a PSP e a GNR e ainda as polícias municipais. É que
a sindicalização da polícia é muito elevada, supera os 90%. Esses sindicatos que fizeram comunicados depois tentaram retratar-se, são sindicatos muito marcados pela direita e mesmo pela extrema-direita, e depois há uma situação... Sim, não quer dizer que não tenham razão em algumas coisas. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dar um enquadramento político mas e social. deixa só concluir. E em termos de imagem é que a imagem da polícia e os dados estatísticos que existem sobre o uso recorrente de armas em situações que se justificam ou não da polícia é elevado. Não acontece isso com a gendarmerie, que é uma espécie de guarda republicana, e muito menos com a polícia municipal, e o chamado policiamento de proximidade desapareceu há cerca de 20 anos. O meu ponto era que quando as forças de segurança se sentem ameaçadas pela sociedade e sentem que não têm apoio das autoridades, quer dizer, temos um problema sério. Portanto, o João diz, bom, muitos destes sindicatos são influenciados pela extrema-direita, mas se calhar alguma razão há, não é? Quer dizer, se calhar são infiltrados justamente porque sentem este. Portanto, a linguagem, eu não me recordo, mas não me recordo de uma linguagem tão violenta dos sindicatos. Pois não, mas houve por parte de generais franceses há 2 anos. Houve com certeza. Portanto, mais uma vez, que isto não é... O mal-estar é muito grande. Exatamente. É polícia, é militar. Exatamente. E, portanto, há pilares fundamentais do Estado de Direito, das forças de segurança, militares, etc., que sentem que os políticos não estão a manter a ordem no país, não estão a dignificar as instituições. Quando isto acontece, temos um problema muito sério. Portanto, acho que há aqui soluções ad hoc que podem ser encontradas. Portanto, esta solução de julgar menores a partir entre os 16 e os 18 parece-me perfeita. A outra coisa que se pode fazer é responsabilizar os pais. Quer dizer, se as crianças são menores e não são responsáveis até aos 18 anos, então que se responsabilize os pais. E muitos destes acontecimentos ocorrem em bairros onde há, de facto, uma destruturação da família. Portanto, os problemas são vastos. O que eu acho que as pessoas começam a sentir é que ninguém faz nada. E ninguém faz nada, em parte porque há um bloqueio, quer dizer, há um conjunto de tabus, não é? Quer dizer, estas comunidades são comunidades magrebinas, muçulmanas, etc. Se calhar isso tem que ver, quer dizer, essas características têm que ver com o problema. Mas, mais uma vez, alguém que diz isto é logo apelido de extrema-direita, etc, etc. Portanto, o que me parece ser necessário, isto não é só em França, mais uma vez, também crescentemente em Portugal temos isto, que temos de ter uma conversa muito aberta, muito franca, sem este tipo de isto é de extrema-direita, é de extrema-esquerda, ou é isto ou aquilo, em que se fala empiricamente sobre o problema. 30 segundos para as sugestões desta semana. Rio de Febras, Rock em Rio de Febras, acho que foi um dos grandes fenómenos desta semana em Portugal. A história é muito rápida de contar. Rio de Febras ou Rio da Várzea. Temos aqui uma pequenina localidade em Briteiros, em Guimarães, com 1.600 habitantes, que pela segunda vez tem uma associação amadora da sua Casa do Povo a organizar um festival a que terá o nome de Rock em Rio de Febras. Houve um comunicado brilhante por parte desta associação informando que o Rock in Rio, uma iniciativa muito conhecida e muito mediatizada e apoiada pelas sucessivas variações da Câmara Municipal de Lisboa, tinha-lhes explicado num comunicado por uma grande agência de advogados, como cumpre nestas coisas, que estavam em violação do direito de propriedade intelectual, que estavam inclusivamente num caso de concorrência desleal com o seu Rock em Rio de Febras. Ora, num brilhantíssimo comunicado, a Casa do Povo, os organizadores desta grande manifestação artística em Rio de Febras, disseram que sim, está bem, vamos mudar o nome, e o impacto nas redes sociais e depois através dos mídias foi tão grande que agora o Rock em Rio de Febras tem um problema. Primeiro,
como é que vai acolher uma multidão, já não são os 1000 e poucos que apareceram lá no ano passado, e isto é amador e é para angariar fundos para o centro de dia da Casa do Povo de Briteiros. E depois outro problema, então que nome é que vão utilizar? E está agora colocado nas redes sociais e através de outros meios de comunicação formal e informal, uma espécie de iniciativa cívica que é que nome podemos então atribuir, sugerir para o rock em Rio de Febras. Rio de Febras Rocks é uma hipótese, se quiserem manter o nome em inglês. De qualquer maneira é o que está a dar, e este mês vai haver um grande evento em Briteiros com muito rock. Há fotografias do palco, é uma coisa muito pequenininha, com o nome dos artistas locais. Vasco. A idiotice dos advogados nunca desilude. Eu tenho uma recomendação de um livro que eu ainda não li, e tenho uma recomendação do livro que nem sequer ainda saiu. Portanto, E é o que isso? Não gostei e não li. Mas, dito isso, é um livro do Walter Isaacson, que já escreveu biografias do Kissinger, do Einstein, várias biografias muito bem recebidas, e do Steve Jobs. E agora vai sair, acho que é para o mês que vem, a biografia do Elon Musk, feita pelo Isaacson. Portanto, como disse, o livro ainda não saiu, obviamente ainda não o li, mas tenho a certeza que será um sucesso monumental e uma coisa muito bem feita, porque Isaacson faz excelentes biografias e, portanto, isso é uma coisa para encomendar já, sabe, o pre-order, não é, da Amazon. E o que tu... Não havia um outro isso. que tinhas que era só esse? Muito. Eu percebi que havia fiquei com a ideia que ias recomendar 2 livros, um que não Mas tinhas lido e queres outro que não tinha recomendo saído. Percebi mal, então. Percebi mal, culpa minha. Não, este Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a última edição da Sábado, que traz na capa uma reportagem sobre os herdeiros do Império Nabeiro. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e também no canal do YouTube da Sábado. Obrigado e até para a semana. Conselho